pão de abóbora. É tipo um pão caseiro, só que ao invés de colocar líquido, eu coloco abóbora cozida. Aqui eu tenho 850 gramas de farinha de trigo bem branquinha. E aqui eu tenho 580 gramas de abóbora cozida. É bom cozinhar bem para ficar bem macia, bem soltinha. E não deixar líquido também, é bom cozinhar bem até secar o líquido. Então, para essa receita de hoje, eu vou usar 30 gramas de fermento fresco. Se for usar o fermento seco, sempre é metade, é 15 gramas de fermento se for usar o seco. Então, hoje eu vou usar o fermento fresco. Eu acrescento 60 gramas de açúcar. Eu vou colocar uma parte do açúcar só para dissolver o fermento. Só colocar uma parte para não ficar muito. Agora eu vou misturar até dissolver esse fermento. Então aqui é só ir misturando bem até dissolver por completo. O fermento com açúcar ele vai virando uma pastinha. Se for o fermento seco, não precisa misturar com açúcar, é só misturar direto na farinha de trigo, que ele já daí não precisa dissolver. Aqui, como é fermento fresco, eu tenho que dissolver, fazer ele virar uma pastinha para dissolver todos os gruminhos do fermento. Então aqui é só ir misturando que ele já dissolve, é super fácil. Não tem nenhum segredo, é só misturar mesmo. Aqui já tá começando a transformar, tá começando a virar uma pastinha. Eu sempre uso o fermento fresco porque eu acho melhor que a ação dele é mais rápida e eu sempre tenho o fermento fresco, então eu acabo usando. Mas se quiser também pode usar o fermento seco, funciona super bem também. O meu é mais de costume mesmo, que eu sempre costumo usar o fermento fresco, então daí as minhas receitas só uso o fermento fresco, mas dá para usar sim o fermento seco. Olha como ele fica praticamente um líquido dissolvido. É só misturar bem. Agora eu acrescento esse fermento sobre a farinha. Aqui eu tenho 850 gramas de farinha de trigo. Eu sempre uso farinha de trigo dessas bem branquinha, que o resultado final do pão fica melhor. Essas farinhas de qualidade, elas ficam mais leve a massa e mais saborosa. Agora eu acrescentei aqui o restante do açúcar. Agora acrescento a abóbora cozida. Aqui eu tenho 580 gramas de abóbora. É bom cozinhar ela até secar o líquido, para não ficar líquido, para não ficar muito líquido na nossa massa. Então, nós queremos uma abóbora cozida mais sequinha. Agora eu acrescento 20 gramas de sal. Agora aqui eu vou acrescentar 40 gramas de leite em pó. Se quiser usar, também pode usar 10 gramas de reforçador. Hoje eu não vou usar, é opcional. Se quiser, pode usar também. Aqui eu tenho 50 gramas, pode usar tanto manteiga ou margarina. É sempre bom que esteja em temperatura ambiente, não pode estar gelada, tem que estar tipo uma pastinha em temperatura ambiente. Agora é só amassar bem, até incorporar bem todos esses ingredientes. Aqui já incorporou praticamente todos os ingredientes já. Agora eu vou tirar daqui e colocar na bancada para facilitar. Agora aqui eu vou amassar por aproximadamente 10 minutos para desenvolver bem essa massa. E caso precise, comece a grudar um pouquinho a massa, é só colocar um pouquinho de farinha de trigo, porque às vezes dá muita variação dependendo de cada tipo de farinha. Tem farinha que são mais leves, tem farinha que são mais pesadas. Eu sempre uso farinha de boa qualidade, as branquinhas, que elas tendem a ser mais leves e fica melhor o resultado final. Mas, se acontecer de ficar um pouquinho pegando assim na bancada, é só acrescentar um pouquinho de farinha que resolve. Só colocar um pouquinho de farinha assim. Pra não ficar, não pode colocar excesso de farinha para não ficar uma massa muito seca, é só um pouquinho, só para não grudar mesmo na bancada. Porque às vezes, como eu falei, ainda dá essa variação dependendo da qualidade da farinha.
Agora aqui é só amassar por 10 minutos para desenvolver bem essa massa. Aqui eu já amassei bem por 10 minutos, já desenvolveu bem a minha massa. Ela tá bem bonita, já tá bem soltinha. Então, é por isso que é importante amassar por uns 10 minutos, aproximadamente, para desenvolver bem, que ela tá bem soltinha. Agora, eu coloco aqui, vou cobrir ela e vou deixar ela descansar por 1 hora, para o fermento começar a agir, para a gente finalizar o pão. Então, aqui agora é só cobrir e deixar descansando. Aqui o pão já descansou por 1 hora, tá bem crescido. Agora é só amassar novamente, olha como ele tá fofo. A massa já desenvolveu bem. É só pôr um pouquinho de farinha, não pôr excesso para não ficar firme, só um pouquinho só para não grudar mesmo. Agora aqui eu vou amassar por mais 10 minutos para desenvolver bem essa massa. A massa, quanto mais a gente amassa, mais ela se desenvolve. Então, por isso que é importante a gente amassar bem amassada. Se tiver o cilindro para usar, facilita, mas na mão tem que amassar bem. Ela tá uma massa bem fofinha, bem levinha. Aqui não tem segredo, é só amassar, amassar e amassar. Tá uma massa bem soltinha, uma massa deliciosa. Quanto mais a gente amassa, mais a massa se desenvolve. Por isso que é importante amassar bem. E se vê que tá pegando um pouquinho na bancada, porque dá muita variação dependendo do tipo de farinha que a gente tá usando. Se estiver pegando, é só colocar um pouquinho, polvilhar um pouquinho de... Aqui ainda não tá grudando muito, mas se estiver grudando, é só pegar e colocar um pouquinho de farinha que já conserta. Não é colocar um monte para deixar a massa seca. A massa ficar muito dura, ela não se desenvolve, não cresce. É sempre colocar assim, só um pouquinho, só para ela não ficar grudando mesmo na bancada. A massa, quanto mais leve ela tiver, mais se desenvolve. E fica uma massa tão bonita nesse tom. A massa de abóbora fica muito bonita. Essa massa também, se quiser, dá para pôr farinha integral, só que ela vai ficar um pouquinho mais pesada. Porque a farinha integral ela é mais pesada. Então, tudo que a gente acrescenta na massa que é mais pesada, ela vai mudar a característica da massa um pouco. Mas dá para fazer assim. Eu sempre gosto de fazer assim, esse movimento na massa. E a gente torcer a massa, assim, também é muito bom para a massa se desenvolver. Se a massa estiver pesada, e a gente fazer esse movimento torcendo a massa, ela se desenvolve também. Vê que tá grudando um pouquinho, só acrescenta um pouquinho mais de farinha. Porque é uma massa que não tem muita gordura, é pouca gordura. Então, ela tende a grudar um pouquinho. Sempre fazendo esses movimentos para soltar bem essa massa. Sempre gosto de fazer esses movimentos assim. Eu aqui agora já amassei por mais 10 minutos. Agora eu vou dividir essa massa em 3 partes iguais. Vou fazer 3 pães.
Então aqui é só pegar e cortar. Se quiser pesar na balança, pode pesar para ficar no tamanho exato, mas aqui eu vou fazer mais ou menos, eu vou dividir no tamanho mais ou menos igual, não vou pesar. Coloca um pouquinho de farinha na bancada para não grudar. Divide porções iguais. 3 pães. Agora é só enrolar ele a gosto, como queira, né? Aqui na minha assadeira eu passei um pouquinho de óleo e coloquei farinha de trigo. Pode passar, se quiser, manteiga, margarina, todos funcionam. É só passar e colocar um pouquinho de farinha de trigo para não grudar. Ou também, se quiser usar papel manteiga, também dá. Então, eu passei aqui óleo e farinha de trigo. Agora aqui eu sempre abro, eu abro essa massa até ela ficar bem, né, um rolinho assim, bem grande. E daí eu vou enrolando nesse formato, pra ela ficar com um pão cheio de camadinhas. Eu vou enrolando nesse formato aqui, sempre fazendo esse movimento. Enrolando, enrolando, enrolando. Daí ele fica um pão acabadinho, essas partes ficam tudo acabadinho. Eu sempre gosto de fazer esse movimento. Agora aqui é só acertar ele, deixar ele bem lisinho. Aqui é só pôr na assadeira, né? Dividir os 3 mais ou menos no espaço igual. Sempre usando o mesmo movimento. Faço vou abrindo, abrindo até ficar nesse rolinho comprido. E depois vou fazendo o movimento. Desse movimento, eu pego e vou enrolando. Assim, vou enrolando, enrolando, enrolando. Enrolando. Até finalizar. Agora é só ir rolando até ficar no tamanho da forma. Sempre fazendo essa... Agora eu sempre pego aqui e vou fazendo esse movimento. Pegando aqui e fazendo esse movimento. Sempre fazendo esse movimento. Então, aqui eu divido, coloco um espaço igual. Deixo sempre o mesmo espaço de um para o outro. E esse daqui não precisa daí passar ovo nem gema de ovo, porque ele já vai ter uma coloração já. Geralmente pão, assim, pão caseiro, a gente não passa, não é necessário. Então, agora aqui tá pronto. Tá pronto os nossos pães. Agora aqui eu vou deixar descansar de 2 a 3 horas. Depende muito da temperatura, do clima, como está. Quando tá frio, demora mais para crescer. Quando tá calor, cresce mais rápido. Mas é mais ou menos de 2 a 3 horas. Ou até que dobra de volume. Quando ele encher a forma, tá no ponto de levar para assar. Então, mais ou menos de 2 a 3 horas. Agora é só cobrir novamente e deixar descansando. Até ele crescer para levar ao forno. 2 horas depois, ó como está meu pão. Dobrou de volume, encheu a forma. Ficou 2 horas de descanso. Mas isso, como eu já falei, varia muito dependendo da temperatura. Se for no inverno, que tiver temperatura bem baixa, pode demorar mais tempo para crescer. Agora, no verão, ele cresce mais rápido. Hoje aqui tá quente, com 2 horas já foi suficiente, já dobrou de volume. Agora vou levar ao forno 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Aqui o meu pão já está assado, tá douradinho a parte de cima. Então a característica do pão assado, ele vai estar douradinho a parte de cima. Se estiver douradinho, ele já está assado.
Claro que não pode colocar em temperatura muito alta, senão ele pode dourar a parte de cima e no meio da massa ficar crua. Então tem que ser sempre, se for forno elétrico, desses convencional de casa, 180 graus. Mas você vai ter que ver o teu forno. Se tem forno que ele, ele esquenta mais rápido, ele esquenta mais. Então tem que ver, vai ter que analisar o teu forno. Mas se for forno industrial, forno de alta pressão, tem que assar no mínimo do forno, 160 graus. Porque se assar muito rápido, o que vai acontecer? O pão ele não vai assar no meio, ele vai assar só a casquinha por fora, vai ficar crua a massa no meio. Então por isso que a gente tem que assar em temperatura mais baixa. Nesse forno elétrico meu aqui, ele demora um pouquinho mais para assar, então eu coloco 180 graus. Ele funciona bem. Mas o teu você vai ter que analisar o teu, se dá para assar em 180 ou 160. Se eu for assar no meu forno industrial, eu coloco 160 graus, porque como ele tem pedra refratária, então ele esquenta mais rápido. E se eu colocar em temperatura alta, ele vai assar por fora, vai ficar crua a massa no meio. Então, eu sempre vou ter que colocar uma temperatura mais baixa para ele poder assar o meio. Então, tem muita variação, depende do forno. Então, a gente tem que analisar o nosso forno para ver o tempo certo para assar. E como essa massa fica linda com esse amarelinho no meio, fica perfeito. E como eu já falei anteriormente na massa, é sempre a gente seguir certinho a receita que no final a gente vai ter um pão de qualidade, respeitando todas as medidas da receita e também usar produtos de qualidade, farinha de trigo de qualidade.